Vamos lá! Hoje o papo é sobre a reforma tributária do Brasil, que é, sem exagero, a maior mudança no nosso sistema de impostos em décadas. A grande missão aqui é uma só: tentar simplificar uma coisa que sempre foi famosa por ser um verdadeiro quebra-cabeça. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o geral, essa grande mudança na estrutura dos impostos. Depois, a gente desce para o detalhe, como isso afeta os preços, o agronegócio. Em seguida, vamos focar nas novas regras para quem ganha mais. E, por fim, pensar no que tudo isso significa para o futuro. Certo, então vamos direto ao ponto. O coração da reforma é basicamente pegar aquela confusão de impostos sobre produtos e serviços e trocar por um modelo bem mais limpo e, espera-se, mais transparente para todo mundo. E aqui está a mágica da simplificação, pelo menos no papel. A gente está falando de 5 impostos diferentes, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que simplesmente desaparecem para dar lugar a só 2, a CBS, que é federal, e o IBS, que junta os impostos de estados e municípios. O nome técnico desse novo sistema é IVA Dual. É a base de tudo. Pensa assim, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, fica com o Governo Federal. Já o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, unifica as cobranças que antes eram feitas por estados e municípios. A ideia é criar finalmente um padrão único no país inteiro. Tá, mas e na prática? No nosso dia-a-dia? Como é que essa reforma, que parece tão abstrata, pode de facto mexer com o preço da comida no supermercado? Bom, aqui a gente tem uma das mudanças com maior potencial de impacto. A carne bovina agora entra na cesta básica nacional. E o que isso quer dizer? Isenção total de impostos. O objetivo é bem claro: deixar a proteína animal mais barata e acessível. E olha só o que isso pode significar no bolso. A carga de imposto na carne hoje é de quase 13%. Se isso for zerado, a queda no preço pode ser bem real. Dá uma olhada nesse potencial. Cortes como acém, colchão duro e até a picanha poderiam ficar visivelmente mais em conta na gôndola. Agora, saindo um pouco do supermercado e indo direto para a fonte, vamos falar do agronegócio. Para o produtor rural, essa reforma é um verdadeiro divisor de águas. E guardem bem este número: 3.600.000 reais. Esse valor passa a ser a linha que divide os produtores rurais em 2 grupos, com regras fiscais bem diferentes. Então, a lógica é a seguinte: quem fatura abaixo de 3,6 milhões por ano não tem a obrigação de recolher o IBS e a CBS diretamente. Já quem fatura acima disso vira contribuinte direto. Isso cria uma escolha bem estratégica para o produtor menor. Ele pode escolher entrar no sistema se achar que vale a pena ou ficar de fora e gerar um crédito presumido para quem compra dele. Outra coisa nova e super importante é o tal do diferimento na compra de insumos. Funciona mais ou menos assim: o produtor compra o que precisa, como sementes e fertilizantes, e não paga o imposto naquela hora. O pagamento é adiado ou diferido. O desafio aqui, principalmente em culturas de ciclo longo, é que o produtor tem que pagar o imposto cheio quando vende a safra, e só depois ele consegue recuperar o crédito dos insumos. Isso pode dar um aperto no fluxo de caixa. Mas a reforma não mexe só com o imposto sobre consumo, não. Ela também traz mudanças bem significativas na tributação da renda, o que afeta diretamente empresários e investidores. A partir de 2026, lucros e dividendos acima de 50 mil reais por mês vão ter um imposto de 10% retido na fonte. E tem mais. Foi criado um imposto mínimo anual para quem tem renda total acima de 600 mil. Mas talvez o ponto mais urgente seja este: existe uma janela de oportunidade para os lucros acumulados até 2025. E este cronograma aqui é fundamental. O prazo final para aprovar a distribuição de lucros antigos e garantir que eles continuem isentos é 31 de dezembro de 2025. É uma data crítica, porque a partir de janeiro de 2026, a nova regra dos 10% sobre dividendos já começa a valer. Bom, com tanta coisa mudando, uma palavra vira lei: planejamento. É preciso pensar estrategicamente e alguns setores já estão se movimentando. Esse título aqui no slide pode parecer um pouco dramático, mas ele aponta para uma tendência bem real. A nova complexidade de impostos está fazendo muito produtor rural pensar seriamente em deixar de operar como pessoa física para se estruturar como uma empresa. E os motivos para isso são bem claros. O novo sistema, na prática, exige um controle contábil muito parecido com o de uma empresa. Além disso, operar com PJ abre portas para um planeamento tributário mais inteligente, protege o património pessoal da família e, de quebra, organiza a sucessão do negócio para as próximas gerações. E para a gente ver que isso não é só teoria,
Olha esse exemplo prático. Num patrimônio rural de 100 milhões de reais, um inventário tradicional poderia custar até 15 milhões. Já com uma estrutura de holding familiar, esse custo pode cair drasticamente. A economia é de milhões. É uma diferença que fala por si. E assim a gente chega ao fim. A reforma tributária nasceu com a promessa de simplificar. Mas o que a gente viu aqui para navegar nesse novo cenário, a estratégia precisa ser muito mais sofisticada. Seja na hora de ir ao mercado, de tocar uma fazenda ou de planejar o futuro de uma empresa. A grande pergunta que fica no ar é essa: o país está preparado para essa nova complexidade estratégica?